Bom dia, crianças! Tudo bem com vocês? Feliz domingo! Que bom acordar mais um dia e ouvirmos mais uma história da palavra do nosso amado Deus, não é verdade? Então, agora, como sempre, antes de começar a nossa história, nós vamos fazer uma oração, tá bom? Nós vamos orar, pedindo a Deus que abençoe o nosso dia, que abençoe o nosso domingo, que seja um domingo muito feliz na presença de Deus, né? E que nós possamos também agora ouvir a palavra dele e guardá-la no nosso coração, tá bom? Então a tia V vai fazer oração e vocês vão orar aí junto comigo, tá bom? Fechem os olhinhos e pensamento em Deus, tá bom? Vamos lá. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por mais esse dia que o Senhor nos concede. Obrigada pela noite de descanso, Senhor, que tu nos destes. Obrigada, Senhor, pelo teu cuidado e pelo teu amor que é derramado sobre nós a cada dia. Obrigada, Papai do Céu, pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez para aprender da tua palavra. Que o Senhor possa falar conosco, possa falar aos nossos corações e que nós possamos obedecer a ti, a tua palavra e guardá-la no nosso coração. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Bom, vamos lá. Primeiro, eu vou pegar um papel, tá? Uma folha de sulfite, pode ser uma folha de caderno, tá bom? O que vocês tiverem aí, pede pra mamãe pegar lá rapidinho pra gente fazer uma coisa bem bacana. Vocês vão amar, tá bom? Peguem lá e enquanto vocês vão pegando o papel, eu vou cantar uma musiquinha que vocês já conhecem, tá bom? É hora de estudar mais uma linda história. A Bíblia eu vou abrir e nela aprender. Lições tão importantes que me ajudam a crescer. Crescer como Jesus, a todos sempre amando e de Deus sempre falando. Lembraram dessa música? Faz tempo que nós não cantamos, né? Vamos lá, pegar o papel? Então vamos. Olha, aqui a tia tem uma folha de sulfite, tá bom? Branquinha. Mas, como eu falei, pode ser uma folha de caderno, tá? Então, tem a folha aí, essa forma geométrica é um retângulo. O que nós vamos fazer? Nós vamos juntar pontinha com pontinha lá, ó. Juntou pontinha com pontinha, eu vou virar e nós vamos marcar. A parte aberta vai ficar para baixo, tá bom? E aí, vocês sabem o que nós vamos fazer hoje? Será? Isso aqui que nós vamos fazer, essa dobradura, tem tudo a ver com a nossa história. Então, vamos lá. Pontinha com pontinha, agora nós vamos marcar nossa folha de novo ao meio, virando ela assim, ó. De novo, pontinha com pontinha, olha lá. Marcou em cima e marcou embaixo. Passa o dedinho aqui apertando. Peça ajuda aí pra mamãe. Fala, mamãe, me ajuda. Pra vocês fazerem a marcação direitinho. Abram a folha novamente. Olha só, ficou uma marca lá no meio, tá vendo? Isso. Agora, nós vamos fazer o telhadinho da casa, tá? Então, pega essa pontinha aqui e você vai levar até ao meio dessa marcação aqui, ó. Eu vou pôr na mesa pra ajudar a marcar, tá bom? Porque aí dá mais apoio pra nós marcarmos. Nossa, mas é um telhado de uma casa? Que história é essa? Será? Ó, virei outro lado também. Será que vai ser sobre história de alguma casa? Na Bíblia tem algumas histórias, né? Que Jesus foi visitar a casa de algumas pessoas, né? Tem uma história que a tia Bia já contou pra nós também, que falava sobre a casa, para nós não construirmos a nossa casa em areia, né? Não construa a sua casa na areia, mas construa na rocha. Mas não é essa história que nós vamos contar. Só parece que vai ser uma casa, mas não será história sobre casa. Então, aqui, olha só, já viramos as duas pontinhas para baixo. Então, era assim, ficou assim, parecendo o telhadinho de uma casa. E agora, crianças, vocês vão virar essa parte de baixo, olha. Lembra que ficou duas partes abertas? Uma para cima. O que será que está virando aqui? Quem já fez essa dobradura deve saber sobre o que é. Então, eu virei a parte para cima.
Olha só, ficou essas duas pontinhas aqui sobrando, eu vou dobrar ela pra dentro. Então, ela vai ficar assim, ó. Vou virar pra vocês verem. Ó. Ela estava assim, né, abertinha. Eu dobrei essa parte para cima, olha. Escondi o telhadinho da minha casa e virei ela para o outro lado e ela ficou assim, certo? E agora, nós vamos pegar essa parte de baixo também e vamos virar para cima. Olha só, vou apoiar de novo na mesa aqui para ficar mais fácil, tá? Apoiei na mesa, vou fazer a marcação. E aí, mamães, estão ajudando? Isso mesmo. Olha lá, ficou. Essa parte eu vou dobrar para dentro novamente. Olha só como ficou, né? E o que será que apareceu? Um chapéu? Será que eu vou falar alguma história sobre soldado? Eu acho que não, hein? Olha só. Abriu. Quando vocês abrirem, faça uma abertura bem grande, olha só. Vai ficar parecendo um bico de pato. Fechou esse bico de pato. Fecha a boquinha do pato. Fechou. E aí, ficou parecendo um balão. Olha só. Mas ficou a boca aberta aqui, ó. Certo? O que nós vamos fazer, pessoal? Nós vamos pegar essa parte que ficou aberta, uma das partes nós vamos virar para cima novamente. E sabe o que vai parecer a próxima forma geométrica? Um triângulo, porque nós vamos fazer isso, né? Estava assim, eu virei a parte de baixo para cima e vou fazer a mesma coisa com o outro lado, olha só. Virei e vou virar novamente essa parte para cima. Olha só. Eu disse que iria aparecer um triângulo, viram? E embaixo ela abre, gente, olha só. Agora virou um chapéu bem menor ainda, né, do que aquele, olha só. Mas não é um chapéu, gente, ó. Tá? Então, ficou assim, ó, parecendo um triângulo com as duas partes viradas. Uma para cima de um lado, outra para cima do outro. E aí, nós vamos abrir de novo essa boca, igual nós fizemos com a do patinho, olha só. Nós vamos abrir de novo ela inteira e vamos apertar ao meio. E ela vai virar um balãozinho. Pessoal, prestando bastante atenção e peça ajuda da mamãe agora, porque nós vamos abrir essa parte do balãozinho aqui, ó. Olha só. O que será que vai formar? Vocês já sabem? Formou o que, gente? Olha só. Um barquinho de papel. Vocês lembram alguma música que fale sobre barquinho? Eu acredito que sim. Vamos cantar, então? Meu barco é pequeno e grande é o mar. Jesus segura minha mão. Ele é meu piloto e tudo vai bem na viagem pra Jerusalém. E a outra parte. Meu barco sem Cristo ao céu não irá, nas águas afundará. Mas quando Jesus meu barco guia, ao céu poderei alcançar. É isso mesmo, é um barquinho. Que história tem na Bíblia que fala sobre barquinho? Tem tantas, né, gente? Tem muitas histórias. Mas hoje nós vamos falar sobre um personagem que tinha que fazer uma viagem e ele desobedeceu. Quem será esse personagem? De quem eu estou falando? Será que vocês sabem? Então vamos ler lá. Eu vou ler com vocês uma passagem da Bíblia, tá bom? Que está no livro de Jonas. Isso mesmo. Depois, quem já sabe ler, se quiser ler o livro de Jonas, ele é bem pequenininho. Ele tem apenas 4 capítulos. E aí vocês podem ler a história completa de Jonas. Ela é só 2 folhinhas da Bíblia, então vai bem rapidinho e ela é bem legal, tá bom? Então, vocês vão ler aí, Jonas. E nós vamos ler lá no versículo 2. Nós vamos ler Jonas, capítulo 1, versículo 2. E lá nos diz o que Deus falou para Jonas
E o que será que Jonas fez, gente? Então vamos lá, olha só. Veio a palavra, eu vou ler o 1 e depois o 2, tá bom? E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir diante da face do Senhor para Tarsis. Olha só, eu vou ler até aqui. Olha só o que Jonas fez. Vamos relembrar um pouquinho da história. E quem não conhece vai ficar conhecendo agora, tá bom? Então, aqui eu tenho Jonas, olha só. Jonas, ele era um profeta, um homem de Deus. Mas será que ele fez o que Deus tinha pedido para ele fazer? Deus pediu para Jonas ir até Nínive, né? Como nós lemos agora na Bíblia. Para ele ir até Nínive, porque aquele povo de Nínive estava fazendo muitas coisas feias. Estavam pecando contra o Senhor, desobedecendo aquilo que Deus tinha estabelecido. E Deus estava ficando muito triste com eles. Então, Deus pediu para Jonas ir até Nínive e falar com aquele povo. Mas Jonas se amedrontou, Jonas não quis ir. E aí, em vez de ir lá e pegar um barco e ir até a cidade de Nínive, olha só o nosso barco, que barco bacana! Em vez de Jonas ir até Nínive, Jonas desobedeceu. Jonas pegou um barco, olha só, que ele estava junto com alguns outros marinheiros, olha. E Jonas decidiu pegar um barco que ia para Tarsis ao invés de Nínive. E aí, ele começou a viagem. Foi indo para Tarsis, foram indo para Tarsis, né? E de repente, esse barco foi andando, e o tempo foi mudando, e começou aquele mar se enfurecer, e aquele mar começou a ficar bem agitado, e balançava muito aquele barco, e aqueles homens começaram a ficar com medo, porque eles falaram: nossa, nós nunca enfrentamos uma tempestade como essa. E o barco mexia, gente, e o barco levantava e descia, aquelas ondas estavam muito agitadas, e eles começaram a temer. E aí, como eles souberam que Jonas, ele era um homem de Deus, né? Eles pediram para Jonas orar, para que aquela tempestade fosse acalmada, né? Para que Deus acalmasse aquela tempestade. Mas Jonas temeu. E aí Jonas falou para eles: não vai adiantar eu orar. Sabe de quem é a culpa? A culpa é toda minha. Eu sou o culpado. Vamos fazer o seguinte: me lancem ao mar. Eu estou sendo aqui a pessoa errada. Eu estou no lugar errado, e por isso que Deus enviou essa grande tempestade. E os homens ficaram olhando para Jonas, mas eles não entendiam nada. Como, Jonas? Você acha que nós vamos fazer isso com você? Olha só como o mar está agitado. O mar está muito bravo. Se nós jogarmos você nesse mar, você vai afundar, você vai morrer. Mas Jonas falou: não pode me jogar nesse mar, porque a tempestade vai acalmar. E aí, mesmo sem querer, esses homens fizeram isso. Pegaram Jonas e jogaram Jonas no mar. E de repente, aquela tempestade começou a acalmar. Aquele barco que estava desse jeito, quase ainda deriva lá, né? De tantas ondas agitadas, ele começou a ficar mais calminho e começou a ir tranquilamente na sua viagem. E foi indo, e foi indo, e foi indo, e foi indo. E Jonas ficou lá, jogado naquela água, temendo, porque ele falou: meu Deus, e agora o que será de mim? Mas Deus não deixou Jonas ficar lá jogado naquele mar e morrer afundado naquele mar. De repente apareceu o quê? Um grande peixe. E aí, Deus deu uma ordem para esse grande peixe. Deus falou para o peixe pegar Jonas que estava naquele mar. E ó,
O peixe engoliu Jonas e foi embora. Olha só, gente. E agora, o que será que aconteceu com Jonas? Jonas foi engolido por um grande peixe. E agora? E Jonas, o que será que Jonas pensou nesse momento? E já era, né? Ele deve ter pensado assim. E agora? O peixe me engoliu, eu vou morrer dentro da barriga desse peixe, ninguém vai mais me ver. E aí o que ele teve a ideia de fazer, gente? Ele orou ao Senhor, né? Nós também, quando nós estamos passando em alguma situação de perigo ou uma situação de medo, o que nós fazemos? Nós sempre recorremos ao nosso Deus, nós oramos ao Senhor. Não é verdade, crianças? Quando a gente está passando por algum problema em casa, né? Quando nós temos uma prova lá da escola que você sabe que vai ser muito difícil, que você estudou aquela matéria, mas mesmo assim você ainda fica temeroso, você pede ajuda de quem? Do nosso Deus. Senhor, me ajude a lembrar essa matéria. Essa matéria está muito difícil, que eu possa ir bem na prova, não é verdade? Pelo menos aqui em casa é assim. Toda vez que a Ana vai ter uma prova, ela sempre ora pedindo a Deus o auxílio dele na hora da prova. Porque mesmo que estude, às vezes a matéria é tão difícil. E aí esse medo, né, que você tem, te dá um branco na hora, você não lembra mais nada da matéria. E assim aconteceu com Jonas. Jonas ficou muito temeroso, mas ele, lá de dentro da barriga do peixe, ele orou ao Senhor, ele pediu a Deus, que o livrasse, né? E que ele, se Deus livrasse ele, né, desse mal, se Deus livrasse ele da barriga desse peixe de alguma forma, ele não iria mais desobedecer a Deus. E aí, Deus ouviu a oração de Jonas, como Deus sempre faz conosco, né? E o peixe foi voltando, olha só. E o peixe estava lá no mar. E Deus falou com aquele peixe que não era para ele fazer isso, né? Que não era para fazer nenhum mal a Jonas. E aí ele estava lá no mar e de repente, o que aconteceu? Ele foi chegando perto da praia. E aí Deus pediu para que o peixe fizesse o quê? Fosse até a praia e colocasse Jonas lá. Vamos ver se Jonas vai sair inteiro dessa. Olha só. E o peixe cuspiu Jonas lá na areia. E Jonas foi salvo. Olha só como Deus é poderoso e bondoso conosco, não é verdade? Mesmo Jonas desobedecendo, Deus livrou Jonas e fez com que aquele peixe não fizesse mal algum a Jonas. Aquele peixe foi até a praia onde era, gente, e deixou Jonas lá em Nínive, né? E Jonas foi cumprir o pedido do nosso Deus. Jonas foi até Nínive e falou para aquelas pessoas sobre a ordem do nosso Deus. E aquelas pessoas, alguns ouviram, né, o que Jonas tinha a dizer. E aí Jonas prometeu a Deus que também nunca mais iria desobedecê-lo, né? E assim nós também, crianças, quando nós fazemos algo, né, alguma feiura, alguma coisa que nós sabemos que nós desagradamos ao nosso Deus ou aos nossos pais, nós devemos orar ao Senhor e pedir perdão, não é verdade? Assim como está escrito aqui no livro de Provérbios, né? Foi Provérbios que nós vimos? Acho que não era Provérbios, criança, só um minutinho, não era Provérbios não, gente. Perdão, foi em João, né? Foi em João, no versículo... deixa eu ver aqui que eu não marquei, mas é João, capítulo... João, desculpem, João 14, no versículo 15, eu deveria ter anotado certinho, eu só marquei lá na Bíblia. João, capítulo 14, no versículo 15, fala assim, ó: se me amardes, guardarei os meus mandamentos, né? Então, se nós amamos ao nosso Deus, se nós amamos aos nossos pais, nós devemos obedecer, não é verdade? Obedecer é bem melhor, né? Então, que nós possamos fazer isso, tá bom, crianças? E agora, nós vamos terminar
Eu deixei algumas atividades para vocês fazerem aí, tá bom? Peça auxílio aos pais de vocês, se vocês sentirem alguma dificuldade. Se vocês conseguirem fazer sozinhos, ó, ótimo, tá bom? E então, para finalizar a nossa aula, nós vamos fazer uma oração, tá bom? Vamos orar ao nosso Deus, agradecendo a Ele por mais esse domingo, novamente, e por mais uma aula que nós aprendemos mais um pouquinho da porção da palavra dele, tá bom? E após a nossa oração, nós vamos orar a oração que Jesus nos ensinou, tá? Vamos lá. Senhor Deus, obrigado, Pai, por esses minutos que nós passamos aqui na meditação da Tua Palavra, que nós possamos, ó Pai, obedecer a Ti, Senhor, e não passarmos por algumas situações, ó Pai, como Jonas passou, até, Senhor, poder obedecer a Ti, mas que nós possamos ter a consciência e sempre, ó Deus, obedecer a Tua Palavra, ó Pai, e não fazendo aquilo que não agrada a Ti, e não fazendo aquilo que não agrade aos nossos pais também, Senhor. Nos ajude a sempre fazer o que é bom, o que é reto aos Teus olhos, Senhor. E agora nós vamos orar a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Um ótimo domingo para vocês, crianças. Deus abençoe. Tchau, tchau.